Muito bem, chegou o dia de refletirmos um pouco sobre essa nova leva de animações da Sony Pictures Animation. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão e esse é um vídeo especial. E esse é um vídeo para refletirmos sobre os caminhos que a Sony Pictures Animation vem tomado recentemente com seus novos filmes e sobre o potencial que eles podem alcançar. Muito bem, esse é um vídeo feito em parceria com o Rogério do Retrospecto Animado, que vai me ajudar a formular algumas ideias e refletir sobre essa nova fase da Sony Pictures Animation. Bem, como sabem, sempre é muito difícil manter uma competição com a Disney, em parte pelo grande histórico da empresa, mas também devido a ser um conglomerado que lança filmes quase todo ano atualmente. No passado, as produções do Don Bluth chegaram até a prometer um forte rival contra a Disney, porém, mesmo charmosas e interessantes, nunca conseguiram chegar tão longe, e muito se deve ao fato de terem sido feitas na mesma época da tal renascença da Disney, o que torna talvez o rival mais próximo sendo a DreamWorks. Afinal, Shrek provocou uma catarse em todo o mercado de animações, e o estúdio às vezes traz obras capazes de impactar público e crítica, seja com o Príncipe do Egito, Como Treinar Seu Dragão, ou até mesmo com grandes aventuras empolgantes como A Origem dos Guardiões, Megamente e até o Gato de Botas, que tem lá seu valor na minha visão. Contudo, para cada passo adiante, 2 passos para trás ocorrem, com coisas como Poderoso Chefinho, ou, por exemplo, um reboot do Shrek feito pelos mesmos criadores de Meu Malvado Favorito. Claro que há bons filmes em outros estúdios e empresas. Pé Pequeno da Warner é uma obra um tanto subestimada, e eu também gosto muito dos trabalhos da Cartoon Saloon e da Laika, que são sempre experiências deslumbrantes. Porém, todo esse cenário muda a partir do momento em que a Sony lançou Aranhaverso, algo que mudou os rumos do próprio estúdio, que até então lançava coisas como Emoji, Angry Birds. E então, ao reunir Phil Lord e Chris Miller de Aventura Lego, juntamente de Rodney Rothman e Peter Wensey, eles conseguiram arrecadar diversas premiações que eram dadas sempre para a empresa do Mickey Mouse. E Aranhaverso, ele vinha num cenário muito específico de construir uma história de super-herói, algo que já víamos dar frutos em animações, como Megamente, Os Incríveis ou até mesmo Os Gigantes de Ferro. Mas eles conseguiram inovar na forma que a narrativa é montada no filme e no resgate do cartunesco, além de uma junção de efeitos diferentes em grande harmonia, fora o roteiro dinâmico, dramático e empolgante na medida certa. E a partir daí a Sony decidiu um plano em animações, trazendo tanto aquelas destinadas a crianças e público em geral, como também produções destinadas mais a adultos. E enfim, nesse ano de 2021, nós conseguimos ter um vislumbre dessa nova fase do estúdio, se está sendo bem sucedida ou não. Começando com o Fantástico Mitchells, que chegou à Netflix, e agora os próximos passos ficam sendo Wish Dragon e Vivo, que chegam em breve na Netflix através de toda essa parceria da Sony e Netflix. E agora eu chamarei aqui o Rogério para comentar sobre um desses filmes, no caso, Wish Dragon. Wish Dragon é mais um dos projetos da Sony Pictures Animation anunciado no seu cronograma de novas produções, com proposta de ser um filme voltado para a família, já que, surpreendentemente, o estúdio também vai apostar em um selo de produções voltadas para um público mais adulto, o que é bem interessante vindo de um estúdio blockbuster. Embora o filme seja inofensivo e em termos narrativos não apresente de fato problemas que saltem os olhos, alguns detalhes fazem com que ele perca um pouco do brilho e não seja tão especial assim. Pelo menos na minha visão, claro. O fato de estar inserido em mais uma de várias produções animadas de grandes corporações com o intuito de agradar o mercado chinês faz com que ele perca a sua autenticidade. Temos aqui mais uma vez o recurso de abrir o filme retratando a cultura local, mostrando o cotidiano do personagem, enaltecendo e ostentando algumas características típicas.
como os vizinhos interagindo, as moradias, o trânsito, o contraste de classes sociais, que é um elemento temático do filme, etc. O filme não usa de uma abordagem americanizada, o que é um ponto positivo. Mas por outro lado, se torna saturado, por já termos visto isso em produções passadas. Abominável e Over the Moon, por exemplo, tem cenas idênticas de senhorinhas meditando ao ar livre. Ok, estúdios, a gente já entendeu que vocês querem agradar o público-alvo, mas precisa fazer cenas tão iguais? Então essa ideia de projeto encomendado e um miolo que perde um pouco da força por não apresentar um conflito de peso, fez com que eu fosse gradativamente ficando disperso do filme. Porém, ele não é isento de qualidades. A animação do filme tem uma qualidade interessante. A direção de arte constrói bem o contraste de classes sociais. O protagonista é carismático e a trama é simples, bem simples, porém objetiva. O garoto tinha uma amizade de infância que se perdeu após ela mudar o seu estado social. Anos depois, ele decide se reencontrar com ela e encontra um bully mágico com um dragão gênio que pode finalmente realizar os seus desejos. Bom, comparações com Aladdin vão ser quase inevitáveis, né? Mas o filme consegue manter suas próprias peculiaridades. As movimentações dos personagens são bem interessantes. Elas são estilizadas e isso faz com que o filme se torne bem divertido, pelo bom uso do humor físico. Tem um personagem, por exemplo, que é um dos vilões, que o tempo todo mantém a mão no bolso, e o filme aproveita dessa piada para ele se movimentar usando as pernas, e apenas as pernas, seja para lutar ou simplesmente realizar ações que seriam comuns com as mãos. A montagem do filme também é interessante e tem um inventivo uso de planos, como na cena onde o protagonista conversa com a mãe e uma cortina fica no meio deles, mostrando um pouco do distanciamento que eles estão tendo em sua relação. Ou até mesmo nas cenas onde ele interage com o dragão, com tomadas aéreas e brincadeiras legais com o fato dele ficar visível apenas para o garoto. Isso rende boas piadas. O dragão também chama a atenção pelo design colorido e algumas tiradas de humor. Mas por ser um dos personagens centrais que basicamente vende o filme, sua subtrama não me pareceu tão envolvente assim. O filme tenta desenvolver tanto os conflitos do protagonista, quanto propor uma história de fundo do dragão. O senso de curiosidade é interessante, porque fica um quê de mistério, mas o filme se perde em tentar ser um pouco moralista, e com uma mensagem moral sobre humildade bem batida. Apesar de ter uma construção dentro da narrativa, ela não soa tão autêntica, por ser repetida verbalmente várias vezes, quando o filme já tinha deixado claro pelos aspectos visuais. Não que eu considere narrativas didáticas problemáticas, afinal estamos falando de uma produção infantil. Mas essa falta de sutileza, atrelado ao fato do filme parecer um projeto encomendado, fez com que eu não desse tanto crédito assim para essa questão mais temática, o que é uma pena, porque o filme até que tem bons momentos. Em resumo, o filme é simpático e tem algumas ideias visuais interessantes, mas pelo menos na minha visão, é um projeto que fiquei mais indiferente do que gostaria. E com isso eu fico na dúvida se essa nova safra de produções da Sony realmente vai bater de frente com uma provável concorrente da Pixar, ou se foi só uma sorte deles terem a dupla Lord e Miller presente nos seus últimos projetos e alavancar a sua notoriedade. Bom, cabe a Vivo nos dar um paradeiro mais concreto sobre isso, mas por ser um projeto que também era um resgate da DreamWorks, eu já fico em cima do muro sobre como que vai ser essa nova linha narrativa deles. Muito bem, como podemos ver aqui, é perceptível que a Sony Animation ela está passando por uma fase de transição. Nessa fase de transição, ainda há projetos antigos e alguns projetos novos. E no meio disso, eles improvisaram um pouco esse caminho, inserindo projetos como se fossem parte dessa nova leva de animações, como uma forma de dar uma força para os novos planos do estúdio. Vivo também é um outro projeto anunciado pela Sony Pictures Animation, previsto para lançamento em 2021, com distribuição da Netflix, após a Sony fechar um acordo de distribuição com a Vermelhinha, no qual já obtiveram um ótimo resultado com The Mitchells vs The Machines. E durante nossas pesquisas e debates sobre essa pauta, uma reflexão interessante instigou bastante a nossa curiosidade em um ponto. Embora essa parceria de distribuição seja positiva por centralizar suas produções em uma única plataforma e um catálogo prévio de anúncios possa mostrar um provável amadurecimento da produtora, será que essa nova safra vai realmente ser conhecida pelos seus méritos narrativos ou pelo fato dos projetos estarem acessíveis nos streamings? Sabemos que quando se trata de distribuição, a Netflix costuma alavancar alguns projetos que em outras circunstâncias não teriam tanta visibilidade.
desde que começaram a investir em mais animações originais, seja comprando de festivais, como foi o caso de I Lost My Body e Bombay Rose, ou dando a verba para estúdios distintos, como foi o caso da Spy Studios com Klaus e a Brown Studio com Willoughby, novos títulos com estilísticas diferenciadas têm marcado presença na plataforma. Porém, essas produções dificilmente são reconhecidas pelo estúdio ou autores que foram produzidos, e sim pelo fato de estarem no catálogo da Netflix. Claro, salvo algumas exceções quando o diretor é de calibre e, no caso, o nome dele acaba sendo mais forte que o estúdio, como é o caso do Guilherme Del Toro, que está produzindo um novo longa do Pinóquio em stop motion, que também vai ser disponibilizado na plataforma. E como os estilos são bem diversos entre si nesses filmes, é difícil categorizar tudo como uma coisa só, já que cada produtora tem seus próprios métodos e características de produção. Estúdios como a Pixar, Aardman, Laika, Ghibli e Cartoon Saloon possuem identidades bem únicas, fazendo com que os seus trabalhos sejam reconhecidos apenas por olhar um frame de seus projetos. Porém, a Sony ainda não está com uma identidade 100% definida. Embora o foco em estilizações tenha sido uma das suas principais marcas, seus novos projetos anunciados pós-Mitchells têm algumas peculiaridades diferentes entre si. Na data de produção desse vídeo, já foram divulgados os trailers de Hotel Transilvânia 4 e Vivo. Enquanto Hotel Transilvânia tenta manter a identidade da franquia, Vivo já parece um projeto um pouco distinto, o que até certo ponto é compreensível. Originalmente, esse filme seria uma produção da DreamWorks, tanto que o seu diretor é o mesmo de The Croods, de 2013. Porém, após um processo de reestruturação da empresa, ele foi cancelado e a Sony acabou assumindo. Claro, tudo o que podemos fazer por enquanto é especular, mas conhecendo o trabalho de ambas as produtoras, nota-se nos pequenos minutos do trailer de Vivo que os visuais dos personagens provavelmente tiveram suas concepções mantidas da outra produtora. Embora o design dos personagens sejam bem cartoons, que é uma característica da Sony, suas texturas não aparentam tanto ter aquela áurea mais borrachudinha, como tem, por exemplo, em Hotel Transilvânia, fazendo que ainda tenham a essência das produções da DreamWorks, fora o fato do filme se propor a ser um musical, o que até então é comum em algumas produções da Disney, tanto que o projeto tem a colaboração do Lin-Manuel Miranda e Rich Moore, que também foi o co-diretor de Zootopia. Mas para a Sony essa abordagem é ainda uma novidade. Ou seja, será que toda essa mistura de diretores que vieram da Disney, resgatando um projeto que era da DreamWorks, se propondo a fazer um gênero que o estúdio ainda não tinha experimentado, vai vingar? Eu espero que sim. Porém, embora o projeto aparenta ser bem agradável, toda essa mistura de autores e repasse de ideias me deixa um pouco cético. Por conta da abordagem ser mais voltada para a família, é quase certo que o filme possa ter um bom retorno e fazer sucesso. Porém, em termos de ambições narrativas, acredito que os projetos voltados para a linha mais adulta da Sony é os que de fato possam consolidar o estúdio com um pouco mais de identidade visual. Claro, diversidades e experimentações diferentes de uma mesma produtora são sempre bem-vindas. Vídeos curtas do selo Spark Shorts da Pixar, que tem experimentado estilísticas diferenciadas, e até mesmo Luca, que abraçou uma identidade bem mais cartoon, até então não tão explorada no estúdio, mas que ainda assim é bem nítido que o projeto pertence à Pixar. Então, eu espero que com o tempo, a Sony também possa manter sua própria unidade, sem que seja com projetos colaborados com produtoras de fora, como foi o caso de Wish Dragon, ou que seja um resgate de outras produtoras, mas sim investir em suas próprias ideias originais. Muito bem, como podemos perceber então, há ainda muitas dúvidas sobre esse novo caminho da Sony Pictures Animation. Há muito o que considerar, tanto em relação ao sucesso tendo vindo de produções da dupla responsável por Mitchells e Aranhaverso, como também todo esse acordo com a Netflix, que por mais que seja ótimo para alavancar os projetos da Sony Pictures Animation, é essencial que o estúdio não fique preso a esse acordo. Infelizmente ainda não há dados concretos para podermos bater o martelo aqui e dizer que a Sony Pictures Animation vai ser um rival à altura de DreamWorks, Disney e Pixar. Porém, eu sigo extremamente otimista, pois eles possuem um potencial enorme, não só para o estúdio,
mas para tornar esse mercado dos blockbusters e animações ainda mais diversificado e podermos cada vez mais nos desapegar desse formato formulaico de animações que estava tomando um pouco o cenário mainstream. Mesmo com falhas aqui e ali, eu acredito que sim, a Sony Pictures Animation está caminhando bem e conseguirá se estabelecer em um futuro próximo. Muito obrigado por terem visto aqui esse vídeo colaborativo. Foi um prazer aqui fazer essa análise, essa reflexão aqui ao lado do Rogério. E eu recomendo que vocês vejam o canal dele, é cheio de ótimas análises e conteúdos imperdíveis. Se você curte muita animação, você não pode deixar de dar uma olhada no canal dele. É cheio de vídeos fantásticos que com certeza valem o seu tempo. Então é isso, até mais e falou!